O Flamengo anunciou por meio de uma nota nessa madrugada que o Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo. Ao final do jogo, mesmo o Flamengo ter ganhado de 8-0 no Madureira, a torcida gritou time sem vergonha para o clube do Flamengo. E depois disso, o Felipe Luiz foi seguir o protocolo, que é sair do jogo e ir para a entrevista coletiva. E a informação que eu tenho é que isso foi toda uma surpresa para a gente, quanto surpresa para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não esperava ser demitido após o jogo. Não sabemos ainda o que pode ter ocasionado a demissão do Felipe Luiz. Se é a sequência de resultados ruins ou se pode ter alguma briga interna ou algum desgaste interno no clube. Nesse início da temporada de 2026, o Felipe Luiz vinha tendo péssimos resultados. O Felipe Luiz até começou a temporada ganhando do Vasco, ganhando um clássico, mas aí depois viu uma sequência de derrotas inacreditável, perdendo para o Fluminense, perdendo para o São Paulo, perdendo a Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora, recentemente, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, perdendo tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. E a torcida já mostrava insatisfação total com o Felipe Luiz, com falhas táticas, muitas falhas defensivas, o Flamengo está tomando muito gol pelo alto e o Flamengo completamente na sombra daquele time que foi em 2025. A torcida chegou e ia até o Ninho no Urubu fazer protesto lá, só que não foi atendido por nenhum jogador. Com toda essa crise instaurada no Flamengo, ainda teve declarações como do Everton Cebolinha, que foi até chamada a atenção da diretoria pela declaração que não vai permanecer no Flamengo para a próxima temporada. E com toda essa causa instaurada, chegou o grande baque, a demissão do Felipe Luiz. Como eu cheguei a dizer, não temos informações sobre o que realmente aconteceu. Se essa sequência de resultados ruins ou se é outro motivo interno que nós não sabemos. Mas a questão é, o que será que pode ter acontecido? Vocês lembram que no final de 2025 teve uma pressão muito grande para o Felipe Luiz renovar com o Flamengo, que ficou não sabe se renova, não sabe se renova. Então, lá naquela renovação já pode ter começado a pré-temporada do Flamengo de 2026. Lá naquela renovação pode ter acontecido muitas coisas que não sabemos e desgastou o Flamengo já para a temporada de 26, que culminou agora na demissão do Felipe Luiz. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele sucedeu o Tite, que vinha fazendo um péssimo trabalho com o Flamengo. O Felipe Luiz, ele chegou no Flamengo nessa primeira temporada como técnico, na carreira já conseguiu conquistar uma Copa do Brasil. Ele salvou o ano de 2024 do Flamengo. E no ano seguinte, 2025, ele viria fazer um dos melhores anos da história do Flamengo. Ele viria se consagrar como um ídolo, tanto como jogador e tanto como técnico. Então, sem dúvida, o Felipe Luiz fez um grande trabalho no Flamengo e está marcado na história do Flamengo como jogador e como treinador. O que pode ser daqui para frente agora sem o Felipe Luiz? Aquela hegemonia que todo mundo esperava do Flamengo, eu acho que não vai acontecer mais. Porque para ter uma hegemonia dessa, acho que precisa ter um trabalho constante de um único técnico, coisa que o Flamengo não tinha muito tempo até chegar ao Felipe Luiz. Agora, com a saída do Felipe Luiz, o grande nome que pode chegar ao lugar dele é o Leonardo Jardim, que treinou o Cruzeiro ano passado. É ele ou algum técnico da Europa lá, porque o Mbappé já chegou a falar por que nós não podemos trazer o Paquetá e também não podemos trazer o Jürgen Klopp. É muito provável que o Flamengo traga um técnico do naipe do Jürgen Klopp. Então, o nome mais provável agora é o Leonardo Jardim. Mas eu espero um grande nome para o Flamengo em 2026. E como o Felipe Luiz encerrou esse trabalho agora, o Leonardo Jardim, muito provavelmente, ele ou o técnico que vir, vai começar um novo trabalho com o Flamengo. Então, a sequência do Flamengo nos próximos jogos também pode não ser muito boa. Inclusive, pode ser vice, e é uma grande, muita chance de ser vice para o Fluminense agora na final do Carioca. E eu acho que essa crise do Flamengo vai perdurar ainda por algum tempo, até que algum técnico chegue, se adapte e acerte o time novamente. Então, eu não espero grandes títulos para o Flamengo, não espero um grande ano para o Flamengo esse ano. Eu espero que o Flamengo se reorganize dessa crise que se instaurou no Flamengo do nada. O Flamengo fez um grande ano em 2025 e se instaurou uma completa crise no Flamengo no início do ano de 2026. E agora, minha opinião como torcedor, se não tiver acontecido algo interno que não sabemos, e o Felipe Luiz ter sido demitido pela sequência de resultados ruins, eu acho que foi uma péssima decisão da diretoria do Flamengo. Até porque a gente vê que o trabalho longevo de um técnico é onde o time consegue mostrar grandes coisas. É assim com o Abel Ferreira no Palmeiras, foi assim com o Jürgen Klopp no Liverpool, e é assim que a gente vê que na Europa não tem essa tanta troca de técnico quanto o Flamengo tinha, né? Até o Felipe Luiz. Agora não se sabe se vamos voltar a ter um técnico, 3 técnicos por temporada, vamos ter um técnico durante 3 meses, vai trocar. Não sabemos como é que vai ser o Flamengo daqui para frente, mas eu espero que o Flamengo retome
aquele Flamengo de 2025 que todo mundo pensava que iria criar uma hegemonia no Brasil. Nossa, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, peço para você se inscrever aqui para me ajudar a crescer esse canal. Se você gostou, compartilhe comigo. E jogo após jogo, a torcida vem colocando mais pressão no time para o time conseguir obter bons resultados. O Flamengo até conseguiu chegar a algumas vitórias contra o Vitória, contra o Botafogo, contra o Sampaio Corrêa e essa contra o Madureira. Só que não foram vitórias o suficiente para convencer a torcida, porque foram vitórias contra clubes um pouco mais fracos e o Botafogo está numa situação tão ruim quanto a do Flamengo também.